começar de novo. Mas aí todo mundo que tinha entrado saiu. É porque a live caiu, né? Atrás apaga. A outra live? Eu vou excluir agora, Não porque... existe, o pessoal que entrou. Como assim? O pessoal que estava entrando lá até ela sair. Eles... Não, quem mandou mensagem tá ali. Mas saiu da live, caiu a live, né? Tia Ângela, boa noite. Boa noite, Ângela. Quer começar? Bem, meus irmãos, nós vamos dar início então à nossa reunião de oração com o estudo bíblico. E vamos iniciar com uma oração. Oremos. Santo e eterno Deus, nós te louvamos agradecido por esse momento que vamos passar aqui estudando a tua palavra e elevando a ti as nossas orações. Te agradecemos, ó Deus, porque tu nos dás esta oportunidade. Fortaleça-nos, ó Deus, no crescimento da tua palavra e que a tua palavra, Senhor Deus, venha nos edificar, fortalecer e também nos exortar. Perdoe o nosso pecado, nós clamamos no nome glorioso de Jesus. Amém, Pai. Nós vamos abrir a palavra de Deus que servirá de base para o texto desta noite em Filipenses capítulo 4, do versículo 6 ao 7. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, a igreja aos Filipenses, do capítulo 4, versículo 6 ao 7, que nos diz assim, a palavra de Deus: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Crer em Deus. Às vezes, meus irmãos, por falta de conhecimento, nós passamos a crer que cremos em Deus, sem saber o verdadeiro significado que estão por trás desta palavra, crer. Na Bíblia, crer, ela ultrapassa esse limite simplesmente de acreditar que Deus existe, acreditar que tudo procede de Deus, acreditar que Deus criou todas as coisas. Quando a Bíblia fala crer, aqui no sentido do nosso texto, nós vamos observar, meus irmãos, que crer, ele quer dizer que nós temos que entregar a nossa vida. Se você crê,
você confia em Deus. Então, o desafio é comprovar essa crença entregando a vida nas mãos de Deus. Porque se nós abrirmos lá no Salmo 37, versículo 5, lá está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Confiar em Deus, meus irmãos, é saber que ele fará acontecer. Mas confiar em Deus, meus irmãos, não é simplesmente uma questão tão simples assim. E por falta, muitas das vezes, do conhecimento necessário, nós podemos passar uma vida inteira assumindo posições, administrando a vida, fazendo coisas na nossa vida nas quais damos provas que Deus não está no controle. Não que ele não esteja no controle, mas damos provas que nós não estamos confiando no nosso Deus. E aí a coisa não funciona como deveria de ser. Por isso que o nosso primeiro ponto aqui nesse texto vem: crer é confiar. Confiar no quê? O que eu devo de confiar? Como eu devo de entregar? Vou entregar a quem? Vou entregar a minha vida nas mãos de Deus. Por quê? Porque eu confio no poder de Deus. Quando eu concluo que crer significa entrega, então eu passo a avaliar que a pessoa a quem me desafia a crer nele, a confiar nele, é Deus. Ele é um todo-poderoso. Então eu posso entregar minha vida na mão dele. Não é verdade? Eu posso, por exemplo, crer nos planos de Deus. E isso é muito importante para a nossa vida. Porque muitas vezes, meus irmãos, os crentes têm sofrido, não têm vivido de acordo com aquilo que Deus tem para cada um de nós, porque num determinado momento da vida ele assume o controle de tal forma e começa a administrar e não envolve Deus naquilo. Só que a Bíblia é muito clara. Não acontece nada sem isso. E aí passa a existir, então, um conflito entre aquilo que eu faço, aquilo que eu desejo, aquelas coisas que vão aparecendo no dia a dia, que vai alimentando os meus desejos, os meus projetos, os meus planos, e quando na realidade o Senhor Deus ficou de fora. Por quê? Porque eu estou dando uma prova a Deus que eu não confio nele. Essa é uma realidade difícil, tá? Nós temos que crer em Deus a tal ponto de podermos dizer assim: eu já tenho uma experiência com Deus, que Deus tudo pode, que Deus é poderoso, que Deus faz acontecer. Enfim, quando que nós poderemos descrever o poder de Deus na prática? Nós somos muito teóricos, nós gostamos de olhar as coisas que foram criadas, o poder de Deus é imenso. Mas quando chega na hora de nós crermos que Deus pode resolver um problema pessoal da nossa vida, pode resolver um problema do nosso lar, no seio da nossa família, quando chega um momento de desafios graves na nossa vida, a impressão que nós temos é que nós não confiamos no nosso Deus. E quando nós passamos a viver nisso daí, nós passamos a sofrer. Passamos a sofrer, né? Nós temos que confiar em Deus porque Deus é poderoso, confiar em Deus porque os planos de Deus são eternos, são imutáveis e é o plano dele que vai acontecer. E confiar em Deus também na misericórdia e na graça de Deus, como diz o texto, né? Confiar na misericórdia e na graça de Deus. Nós temos que aprender essas coisas na prática, meus irmãos. Nós não podemos ficar batendo no peito, achando que confiamos em Deus, simplesmente porque eu acredito que Deus existe, né? É muito perigoso se nós crermos somente que Deus existe e não confiar nele. Pegar a nossa vida e entregar nas mãos dele. Pregar a nossa vida e entregar lá no altar do Senhor. Senhor, a minha vida está aqui. Eu estou entregando a minha vida nas tuas mãos porque eu creio, confio que tu tens o poder de tomar conta dela, tens o poder de administrar a minha vida, tens a sabedoria acima de tudo, e também creio que tu tens um plano para mim. E ele tem mesmo. Essa é a realidade. E também creio que quando eu peco, quando eu erro, quando eu assumo, fico ansioso, fico angustiado,
Eu creio que tu usa da tua misericórdia e da tua graça para comigo, me restaura, me traz de novo sossego para a alma. Eu creio nisso, por isso eu confio a minha vida nas tuas mãos, ó Senhor. Isso é confiar, isso é crer em Deus. É muito importante, meus irmãos, que na nossa caminhada cristã, nós venhamos a acumular esse tipo de experiência para que possamos ter uma vida mais tranquila. Porque senão nós vamos viver desesperados, nós vamos viver de maneira que, confiando nos nossos planos, confiando na nossa maneira, na nossa sabedoria, nas nossas forças, né? E os irmãos sabem muito bem que nós somos fracos, somos pecadores, somos falhos, né? Não temos o poder de saber o amanhã, o futuro, né? Por isso nós confiamos no nosso Deus. E é uma questão interessante essa questão de confiar em Deus, meus irmãos, porque confiar em Deus também significa entrega total da vida nas mãos de Deus. É entrega total. Será que nós temos noção do significado disso? Entrega total da nossa vida nas mãos de Deus. Se nós pararmos para avaliar essa situação, muitas das vezes nós vamos nos surpreender que, de fato, nós não agimos dessa forma. A entrega total, sem nenhuma restrição, sem nenhuma condição, sem querer impor nada, sem querer exigir nada, simplesmente entregar a nossa vida na mão dele. E é interessante porque quando nós entregamos a nossa vida na mão dele, nós estamos entregando a nossa vida para o controle de Deus. É Deus quem vai controlar. É Deus quem vai dirigir os nossos passos. É Deus que vai construir o nosso futuro. É Deus que caminha na nossa vida. É Deus que vai criar a nossa família. É Deus que vai fazer as escolhas extremamente necessárias para a nossa vida feliz. Por isso que crer em Deus é uma entrega total e absoluta nas mãos de Deus. E mais profunda ainda que nós passamos a Deus o direito, e Ele já tem esse direito, mas nós tiramos de nós mesmos e passamos a Ele, nos esvaziamos do direito, para Ele fazer tudo o que Ele quiser fazer. É aí que surgem as dificuldades na vida cristã. Eu creio em Deus, eu confio em Deus. Confia mesmo? Então vamos fazer o seguinte, você pega a sua vida, entrega totalmente nas mãos de Deus, e tenha consciência de que, a partir daquele momento que nós escolhemos entregar a nossa vida totalmente na mão dele, e essa é uma escolha sábia que tem que ser feita, aí surge um probleminha conosco, porque se você entregar nas mãos de Deus, você vai entregar a ele, primeiro, ele já tem o título de proprietário, porque ele é o Criador, e agora ele é aquele que vai governar, é aquele que comprou, direito de compra. Ele agora é o Senhor da nossa vida. Aí eu chego para o Senhor Deus e tomo, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Faça dela o que você quiser. Quantas vezes nós oramos assim? Quantas vezes nós chegamos diante de Deus e dizemos para ele assim, Senhor, faça da minha vida o que tu quiseres. Porque aí, meus irmãos, existe um problema grave. Porque pelo fato de desconhecermos os planos de Deus para a nossa vida, muitas das vezes Deus vai nos colocar, nos escolheu para uma determinada missão que vai exigir de nós uma doação completa do nosso ser, tá? A renúncia de nossa vida, a renúncia do nosso ego, a renúncia de nossos direitos, né? Quando eu chego diante de Deus e digo a Deus, e digo ao meu Senhor, tome a minha vida nas tuas mãos, né? E faça dela o que tu quiser, o Senhor Deus vira para nós e fala assim, bom, ela é minha, posso fazer o que eu quiser, claro, né? Então tá bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou permitir a sua prisão, e você vai apanhar, você vai levar chicotadas nas costas, porque você é testemunho, você é um instrumento, você é meu, então eu posso te usar conforme eu quero. Bom, então eu quero te usar, né? Numa missão onde você vai ser rejeitado, perseguido, né? Vai ser preso, e vai apanhar, e vai para o calabouço e vai ficar lá preso.
A tua vida não é minha, então eu faço o que eu quiser com ela. Perfeito? A tua vida não é minha, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar você no hospital, porque você é meu, eu posso fazer o que eu quero. Além de eu poder fazer o que eu quero, eu tenho o poder de fazer o que eu quero sem te perder. É muito importante nós termos essa noção de confiança. Que é muito fácil bater no peito e achar que confia em Deus. Ah, mesmo, confiar é entrega. Crer é entrega. Crer em Deus é entregar a vida na mão dele. Você crê mesmo? Você crê nesse Deus poderoso que você pode chegar a um ponto de entregar a sua vida na mão dele? Né? E dizer para Deus, olha Senhor Deus, faça o que quiser. Faça o que tu desejar. Aí o Senhor Deus tem planos para nós. E nesses planos, muitas das vezes, não é um mar de rosas. Muitas das vezes, nesses planos, ele vai exigir de nós a renúncia do nosso ego. Porque a missão exige isso. Porque muitas das vezes, o Senhor Deus vai nos colocar em posições onde o nosso ego, o nosso ser, o nosso meu, o nosso ter, não pode participar. É onde haverá perdas. Perdas importantes, meus irmãos. E aí nós, como lidamos com isso? Poxa vida, eu confiei tanto em Deus e perdi minha liberdade. Eu confiei tanto em Deus e agora estou aqui, perdi minha casa, perdi meu carro, perdi as coisas que eu tinha. Que Deus é esse que eu tenho que confiar? Hã? Esse Deus que você tem que confiar é o Deus que tem poder para tirar e para doar, para tirar. Está lembrado de Jó? Jó tinha uma vida nas mãos de Deus que ele confiava. O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Essa era a vida de Jó. Uma vida que estava nas mãos de Deus. Para ele, tanto faz Deus ter dado como Deus tirar. Louvado seja o nome do Senhor que está tomando conta dele. Louvado seja Deus porque Deus deu e Deus tirou, porque Deus achou por bem tirar. E se Deus acha por bem tirar algo de mim, se Deus acha por bem permitir que algo ruim venha me acontecer, no meu conceito de ruim, é porque Deus tem um plano lá na frente que vai ser atingido de acordo com a vontade dele, mas vai que o instrumento que ele precisa tem que passar pelo fogo, tem que ser moldado, tem que ser o vaso de barro, que tem que ser quebrado para mostrar o tesouro que tem dentro. Não é isso que Paulo vai falar, que temos um tesouro dentro de vasos de barro? É óbvio para que o mundo veja o tesouro que nós temos por dentro. O vaso tem que quebrar. E quando ele diz vaso de barro, ele está falando dos nossos conceitos, ele está falando do nosso ego, da nossa estrutura que acha que somos importantes diante dos olhos do apóstolo Paulo, diante do nosso Deus e diante do Senhor Jesus Cristo. E ele considera todos os nossos feitos, todas as nossas estruturas emocionais, tudo aquilo que nós consideramos como importante. Os irmãos sabem como é que ele considera? Vaso de barro. Frágil, quebra, perde, desmancha. É isso mesmo. A minha vida está nas mãos de Deus a esse nível. Eu confio no meu Deus a esse nível. A ponto de receber dele o que ele tem para me dar. E afinal de contas é dele. Isso mesmo. E quando Deus diz que é dele, quando nós dissemos que é dele, e se ele quiser tomar? E se ele quiser te tirar do mundo? E se ele quiser nos colocar no hospital? E se ele quiser nos permitir uma doença grave? Não, eu não confio. Não. Por isso que eu digo sempre, meus irmãos, eu falo sempre aqui para a igreja, tá? Nós temos que ter um conceito muito aperfeiçoado, ter um conceito real do que significa confiar em Deus. Domingo passado, na escola dominical, eu ainda contei lá na escola dominical um exemplo que eu conheci de uma pessoa lá no Rio, que quando a esposa ficou grávida, eles chegaram diante de Deus e ofereceram os filhos deles a Deus. Fala, Senhor, esta criança te pertence porque provém da tua vontade soberana. A minha esposa ficou grávida graças à tua vontade. E este filho, portanto, é teu. E nós te agradecemos por estar conosco e ajuda-nos a criá-lo. Quando eles acabaram de orar isso aqui, passou um tempo, a criança ficou doente, gravemente doente. Correram para o hospital, chegaram lá, o médico disseram para ele que se a criança amanhecesse, ela não ia conseguir amanhecer o dia porque iria morrer naquela noite.
Os dois ficaram desesperados, mas depois que começaram a conversar um com o outro, não sabiam mais o que fazer, eles lembraram, nós doamos, nós demos o nosso filho a Deus. Ao Senhor Deus olhou do céu e falou assim, você me deu o teu filho mesmo? Será que você deu? Será que você confia? Bom, já que você me deu, eu vou tomar ele para mim. Quando o Senhor Deus disse que ia tomar para ele, através da doença que aconteceu, eles descobriram que aquela doação tinha sido... não era real. Aí eles botaram o joelho no chão e agradeceram a Deus por aquele filho ter vivido com eles aqueles dias e disseram a Deus, Senhor Deus, nós te damos ele, perdoe o nosso pecado. Ele é teu. No outro dia a criança amanheceu curada. Deus o levantou, mas Deus tinha uma lição para ele, como tem uma lição para cada um de nós. Nós temos que aprender o significado profundo de crer nesse Deus maravilhoso. Ele é real, ele é poderoso, ele é misericordioso. Por isso eu posso entregar a minha vida a ele. Mas a entrega ela tem que ser sincera, honesta. Ela tem que ser uma entrega total, sem restrições. Tenho que me esvaziar do ego, do meu eu, do eu tenho. Livre-se disso. Nós servimos a um Deus que dá tudo aquilo que necessitamos. Ele conhece e sabe o que nós precisamos antes mesmo de nós abrirmos a boca. Jesus diz isso em Mateus 6, quando está falando da solicitude pela vida. Ansiosa solicitude pela vida. Nós, meus irmãos, temos que desenvolver esse sentimento com base alicerçada nesse Deus maravilhoso, poderoso, amoroso, carinhoso, que protege, que ama, quer abençoar a vida do crente, mas para que haja o fluir desse poder, para que essas bênçãos possam fluir como coisa natural numa caminhada com Deus. Meus irmãos, o milagre na vida do crente é uma coisa normal. Na vida de um crente ela se torna normal pelo fato de sabermos quem é o Deus que está conosco. Nós estamos caminhando, o Senhor Deus realiza um milagre, nós botamos o joelho no chão, agradecemos e continuamos andando com Ele. Porque entre nós e Deus, assim é. E assim tem que ser. É uma unidade. O Senhor Deus nos beneficia, o Senhor Deus nos cura, o Senhor Deus nos levanta, o Senhor Deus nos protege, protege nossos filhos, nossa família. Isso numa sequência normal, como família dele, como filhos dele. Quando você dá algo para um filho seu, é algo natural. Da mesma forma como o Senhor Deus nos dá. O que nós queremos dizer para os irmãos é que quando eu digo que confio nesse Deus, eu tenho que confiar mesmo, Ele é Pai. Essa é a realidade cristã que nós temos que viver dia após dia. Né? Passar sempre, aceitar que Ele quer sempre o melhor para nós. Às vezes nós pensamos assim, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Aí vem algo que nós não aceitamos, vem algo que nós não dá para nós. E aí nós rejeitamos. Só que a palavra de Deus nos ensina diferente disso. Primeiro, tudo que o Senhor Deus envia é o melhor. Pode ter certeza disso. Não tem nada melhor para fazer. Só Ele pode fazer o melhor. Ele conhece o futuro. Ele sabe o que vai acontecer com você, com o seu casamento, com quem você deve de casar, quem é que vai tolerar você depois que ficar velho. Tudo isso pesa na balança quando se trata da vontade soberana de Deus sendo aceita por nós, como filhos dele. Nosso Deus é Deus glorioso, Deus abençoador, extremamente poderoso. E o desafio é, você confia? Nós confiamos em Deus? Confiamos ao ponto de entregar a nossa vida na mão dele e dizer assim, ela é tua, ela te pertence, não quero mais dirigir a minha vida, não quero mais governar a minha vida, toma a minha vida espiritual nas tuas mãos, dirija ela, faça dela o que tu quiseres e dê a mim simplesmente a livre agência de ir e vir, fazer e acontecer. E o Senhor Deus então toma o comando da nossa vida e Ele dirige a nossa vida, Ele leva onde Ele quer. E nunca fique pensando que Deus quer o mal, que Deus tem prazer em pobreza, que Deus tem prazer em que você seja miserável, doente, se medicando. Deus não quer isso. Deus quer ver você sendo bem-sucedido, porque quem anda com Deus são pessoas bem-sucedidas, são pessoas abençoadas por Ele. Vai lá pegar a vida de Abraão, vai saber como é que ele era abençoado.
a vida de Jó, como foi abençoado, Moisés abençoado, todos os grandes homens de Deus e todas as pessoas que andaram com Deus, que você lê aqui na Bíblia, são pessoas abençoadas. Tire essa visão de que, não, isso não é possível, agora eu sou miserável, eu tenho que virar pobre para poder Deus gostar de mim. Onde é que está escrito isso? Isso não está na Bíblia. Pelo contrário, Deus quer a sua vida nas mãos dele para você não ficar pobre. Deus quer o comando da vida espiritual da igreja dele, dos filhos dele, para exatamente evitar a nossa queda, nossas fraquezas, a nossa maneira errada de planejar, a forma errada de andar. Entrega total na vida nas mãos de Deus. E quando nós temos essa comunhão, essa intimidade com o nosso Deus, e quando nós começamos a caminhar com o nosso Deus, então nós vamos descobrindo coisas impressionantes. Deus vai respondendo, vai nos envolvendo nessa vida de comunhão com Ele, e começa a agir e fazer coisas, e quando começa a vir coisas que nós não compreendemos, aí Ele vai falar lá no texto que nós devemos apresentar a Deus as nossas orações. Porque a oração é a resposta das dúvidas. Sim, meu irmão. Está com dúvida? Está achando que não vem de Deus? Vem! Ora o Senhor, confia nele. Pede orientação para ele. Pai, não estou entendendo, me ajuda. Tá? Levar sempre diante de Deus aquilo que não entendemos. Tira da cabeça o orgulho, a vaidade, a presunção de achar que tudo que acontece conosco nós entendemos e somos capazes, somos altamente capazes de entender tudo que Deus envia. Não é assim não. A grande maioria das respostas de Deus nós não entendemos. Às vezes Deus faz silêncio, nós não entendemos, achamos que tinha que atender naquela hora, porque senão vai desabar tudo. Por isso que Deus está respondendo com silêncio. É para nós aprendermos a ouvir o silêncio de Deus. Que é Deus mesmo que está no controle. Acabou. Confias nele, não confiou a tua vida a ele? Então espera. Peça paciência a Deus. Leva a tua oração diante de Deus. Está ansioso, está angustiado, está sem paciência. Peça a Deus. A sua vida está na mão dele. Viva de tal forma que ele influencie o nosso dia a dia. E quando vier coisa, porque o nosso Deus não é uma pessoa que você diz assim, eu ando com Deus, entendo ele em tudo. Não entende. As pessoas andavam com Jesus, os apóstolos andavam com Jesus, não entendiam. Não sabiam nem direito como é que ele agia. Da onde vinha o poder dele. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que perdoa pecado? Os fariseus estão lá falando. Hein? Porque é difícil. Mas ele tem um desafio. Oração. Vai orar. Vamos conversar com ele. Olha só. Entrega o teu coração, entrega a tua vida ao Senhor. E o desafio seguinte é, vamos conversar com ele. Não é só uma entrega dos nosso futuro, dos nossos planos. Não. Também é sentar com ele para conversar com ele. É oração. É bater papo com Deus, é conversar com ele. É falar para ele, pai, está difícil, não entendo nada. Vai lá entender a oração de Abraão. Quando o Senhor Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, Abraão vai lá conversar. É ousado na conversa. Tem temor, está com medo de passar do limite. Mas está lá conversando com Deus. Moisés, quando chega diante do mar, ele vai e pede a Deus, Senhor, agora está feio, do lado montanha, do outro lado montanha, na frente tem o mar, lá atrás está o Egito querendo atacar. Senhor, o que faço agora? O que o Senhor respondeu? Moisés, por que clamas a mim? O Senhor Deus é bom, não é? Virou para Moisés, você bate com o cajado na água e diga ao povo de Israel que entra no mar, marche. E quando Moisés levanta o cajado que bate, o primeiro passo que deram já estava em terra seca. Sabem por quê? Conversou com Deus, tirou dúvida, tirou medo, colocou seus medos diante do altar. Pedir para aceitar as suas respostas. Faça isso em oração, amado. Quando o Senhor Deus responder
E às vezes nós não queremos aceitar, porque às vezes nós achamos que tem que ser do nosso jeito, nós temos um problema grave com a questão das respostas divinas. Muitas das vezes nós temos um problema e o problema dita a solução para nós. Meus irmãos, às vezes o próprio problema em si diz que a resposta é só uma. Ou não é? Quantas vezes acontecem coisas na nossa vida que o próprio problema criou a resposta. E nós cultivamos aquela resposta. Se não acontecer hoje, deu. Se não for assim que tem que ser resolvido, deu. Tira isso da cabeça. Peça a Deus para aceitar a resposta dele. Deus tem meio para resolver as coisas que nos deixam completamente surpresos. Sim, meus irmãos. Por isso que nós temos que desenvolver a ideia de confiar, de crer no nosso Deus, numa entrega absoluta de tudo. E crer e aceitar a resposta que tudo que vier do trono da graça, da misericórdia, tudo que vier do trono de Deus é alicerçado de misericórdia e graça, porque somos pecadores, somos pequenos, somos falhos. E Ele sabe disso. E Ele sabe disso profundamente. Não se iluda. Tá? É muito importante nós desenvolvermos essa ideia para que nós não venhamos, tá, a cultivar um sentimento de confiança que não existe. Não existe da nossa parte. Eu confio em Deus, mas não consulta, não ora, não espera em Deus, não tem paciência. Eu quero comprar uma casa, sai correndo, vai lá e tenta comprar. Não confiou em Deus, Deus tinha uma melhor, mas ele foi lá e comprou aquela. Depois fica aquela resmungação, aquela reclamação danada. Senhor, me ajuda a resolver isso, a resolver aquilo. Meus irmãos, outra coisa que é importante não é só buscar a Deus em oração. É a entrega total, crer, fazer uma entrega total. E principalmente, quando vier a resposta, por mais difícil, por mais complicada e por mais limitado que sejamos para aceitar, para entender aquela resposta, nós temos que, através de ações de graças, reconhecer que não merecíamos. É impressionante a questão de confiar em Deus, porque às vezes a resposta de Deus vem e nós questionamos, mas o Senhor Deus está dizendo para nós uma coisa tão simples. Você não merece essa resposta que eu estou dando? Não merece. E por que está aí resmungando? Não entendeu a resposta, agora está achando que merecia coisa melhor. Pois eu digo a vocês uma coisa. Você não merece essa resposta. Aí nós vamos entender o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, dizendo uma coisa muito importante, né? Ele diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, sejam as vossas petições e orações pelas súplicas e ações de graças. Ações de graça, ir ao culto, louvar a Deus, agradecer. A humildade, tá? De ter surpreendido-se com aquela resposta. Porque se você, cada vez que ouve uma resposta de Deus em uma oração, e você, ao invés de olhar para a resposta de Deus e olhasse para dentro, se nós olhássemos para dentro de nós, nós iríamos chegar à seguinte conclusão: miserável homem que sou, pecador, miserável. E o Senhor Deus ainda está tendo atenção comigo. O Senhor Deus está tirando um tempo para me poder atender a oração. O Senhor Deus atendeu a minha oração, foi favorável a mim. A pergunta que eu faço para você é simples. Nós somos merecedores dessa graça, desse amor, dessa atenção divina, desse cuidado divino, dessa misericórdia de Deus por nós. Se olharmos para nós vamos temos honestamente, se formos honestos, nós vamos ter que chegar à seguinte conclusão: não merecemos nada. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação em Cristo Jesus. Não esqueça isso. Toda vez que o Senhor Deus estender a sua mão, estender a sua graça ao nosso favor, faça uma avaliação pessoal e vê se você merece. Vê se a tua mulher merece, vê se a tua família merece. Ninguém merece a atenção de Deus. Mas mesmo assim, Deus dá, Deus atende, Deus presta atenção em nós. Essas coisas têm me impressionado bastante durante toda a minha vida. Quantas vezes nós somos rebeldes, somos pecadores, somos pessoas ruins de atenção,
faltamos o culto, faltamos a igreja, não damos dízimo, pintamos e bordamos, fazendo coisa errada. Aí cai o arrependimento, porque o Senhor Deus vai lá e estende a sua graça, o Espírito Santo vai lá e nos move ao arrependimento, nos dá a oportunidade de arrependimento, nos leva diante do altar, e lá estamos nós chorando diante do Senhor Deus. E a pergunta que eu faço, eu merecia isso? Esse arrependimento, eu mereço isso? Não. Mas Deus faz o quê? Graça. Favor de merecido. Não faz porque você merece, porque Ele sabe que não merecemos. Faz porque nos ama. Faz por causa de Cristo. Faz porque o nosso pecado foi pregado lá na cruz com Jesus Cristo, a nossa dívida foi paga lá. É por isso que Ele estende a misericórdia e a graça para nós. Você confia no Senhor? Bom, se você confia no Senhor, você tem um coração grato. Tem um coração que realmente expressa humildade e reconhece que não merece. A coisa mais difícil que pode existir na vida de uma pessoa crente, ela é ser presunçosa e arrogante. Primeiro que Deus resiste à arrogância, Deus resiste o presunçoso. Não bate bem quem é assim, é o diabo, não os filhos de Deus. E é por isso que Deus, muitas das vezes, meus irmãos, através do seu amor, da sua graça, Ele nos leva, nos coloca na moenda lá, nos coloca na bigorna e bota dentro do fogo para poder melhorar. Porque é necessário quebrantar a nossa arrogância, quebrantar a nossa presunção e nos levar ao reconhecimento e nos levar à humildade. Deus tem meios de nos humilhar, por isso, quando Deus usa meios para nos humilhar, no final nós temos que botar o joelho no chão e falar, Pai, obrigado, porque eu não merecia nem ser humilhado, porque eu sou arrogante, tá? Mas Tu, Senhor Deus, é abençoador. Por causa da Tua graça, nós estamos hoje aqui sendo humilhados. Obrigado, Pai. E levanta dali e tenha comunhão com Deus. O esvaziar do ego. Meus irmãos, ações de graças. O esvaziar do ego, sair de dentro do ego. Né? Ser egocêntrico. Eu sou eu. Se me ofender, eu brigo com todo mundo. Se me ofender, eu saio da igreja. Se me ofender, eu saio do coral. Se me ofender, eu não quero mais fazer isso nem aquilo. O que tu quer? Queres um troninho de ouro? Não tem. Tem não. Esvazia do ego. Esvaziar do ego. Sair e largar ele do lado. Porque ele não é compatível com a realidade cristã. Reconhecer sempre que a resposta de Deus é a melhor. Ser graça. Não entendi muito, mas você bota o joelho no chão e fala, Pai, eu sou muito pequeno para entender a tua resposta, mas te agradeço porque tu me concedeste ela por tua graça, por tua misericórdia, porque eu não merecia isso não, tá? Faz isso, comenta isso com Deus, conversa com o Senhor Deus, e você vai ver que isso é real. É uma vida real diante de Deus, não para poder realmente querer questionar, simplesmente. Pai, obrigado. Com humildade. Meu irmão, se nós aprendermos a confiar em Deus, se nós aprendermos a entregar a nossa vida 100% na mão de Deus, entregar totalmente, sem restrição, e chegarmos à conclusão, Senhor Deus, toma minha vida, ela é tua, faça dela o que tu quiseres. Se nós aprendermos isso, se nós aprendemos a reconhecer através das ações de graça, que é louvar a Deus, ir à igreja, cantar hino ao Senhor, ler a palavra, fazer coisas que realmente reconheçam a misericórdia e a graça de Deus. Certo? Se você fizer tudo isso, então você vai ser beneficiado no final, no versículo 7, quando o apóstolo Paulo deixa muito claro para nós uma coisa simples. É porque, meus irmãos, quando o crente vive debaixo de ansiedade, debaixo de medo, sempre com medo do perigo, do pior, vai vir o pior. Agora vem o Omicron aí, agora eu vou morrer, agora o mundo acaba. Quando o crente vive desse jeito, meu irmão, ele vive mal, ele vive infeliz, vive inseguro, porque a ansiedade, meus irmãos, tira a paz do coração do homem. A ansiedade e a angústia, o medo, tira a paz, tira o sossego. Nenhuma pessoa ansiosa, medrosa com as coisas que vão acontecer, ela pode dizer que tem paz interior, ela não tem paz.
Ela vive sempre angustiada, com medo, não pode nem ouvir nada, ouve uma notícia, confunde tudo, acha que vai acabar tudo, vive num desespero, porque não confia no Senhor. Não confia. Sim, meus irmãos, a prova que não há confiança em Deus. Uma pessoa que vive de ansiedade é uma prova que não confia em Deus. Isso. Mas se fizermos tudo isso que acabamos de estudar aqui, existe a promessa do versículo 7, e a paz de Deus que excede todo entendimento. Sabe por que ela excede todo entendimento? Porque o que nós entendemos para adquirir paz não bate nem de perto com aquilo que Deus tem para nós. Apesar de nossos erros, de nossas dificuldades, mas a partir daquele momento que eu entreguei a minha vida nas mãos de Deus, que eu confio nele, o próprio Deus vai providenciar a paz, vai tirar do nosso coração a angústia, a ansiedade, esse temor, essa insegurança. Porque uma coisa nós temos que aprender, queridos. Quem não confia tem medo. Quem não confia em Deus tem uma série de medo, tem até medo de morrer. Isso mesmo. Sim, recebeu uma notícia ruim, vou morrer. Meu irmão, voltamos uma coisa no nosso coração. Entrega o teu caminho. Entrega mesmo. Vai lá no altar e diz: Senhor, minha vida está aí. Faça dela o que tu quiseres. E eu serei grato. Serei grato, Senhor. Pode fazer dela o que tu quiseres. E eu vou te agradecer. Isso me leva ao apóstolo Paulo e Silas. Quando eles entregaram a vida deles ao altar, entregaram nas mãos de Cristo, entregaram nas mãos do Senhor Deus. O Senhor Deus pegou eles, levou eles para um presídio. O Senhor Deus levou eles para pregar. Lídia convertida. Vai para a prisão, Paulo e Silas. Chega na prisão, cantam um hino, porque eles confiam nesse Deus maravilhoso. Quando o carcereiro quer se matar, lá está Paulo e Silas, homens que confiam em Deus. Mas Deus queria salvar a família do carcereiro, e o carcereiro teve que usar um instrumento que realmente confiava nele. Ele podia fazer qualquer coisa, que aquelas pessoas continuariam confiando nesse Deus maravilhoso. A paz no coração depende dessa confiança, porque quem não confia tem medo do futuro, tem medo do amanhã, tem medo de negócios, tem medo de perder emprego, tem medo de doenças, tem medo de sair na rua para ser assaltado, tem medo de tudo quanto é coisa, não confia no Senhor. Quem não confia, meu irmão, eu digo para você já antecipadamente, tem medo. Ansiedade significa não confiar em Deus, mas é exatamente o oposto. Nós temos que aprender a crer, a entregar a nossa vida, a dar graças a nosso Deus. E dando graças a nossos Deus, nós teremos a nossa paz no coração restaurada. Nós teremos paz no coração para poder fazer essa caminhada feliz e alegre. Quando você for na igreja cantar um hino de louvor a Deus, você vai fazê-lo em reconhecimento por tantas bênçãos recebidas. E realmente esses hinos, esses cânticos vão chegar ao altar de Deus. De pessoas que confiam nele, seus filhos confiam nele. E ele pode fazer tudo o que ele quiser, que essas pessoas não vão colocar-se em posição de rebeldia. Eu vou concluir, meus irmãos, com Hebreus capítulo 11, versículo 6, que nos diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador do que os buscam. Primeiro, de fato, sem fé, sem confiança, sem crer em Deus, é impossível agradar a Deus. Como é que Deus vai agir na vida de uma pessoa que diz para ele que não acredita nele? Como Deus vai querer agir no coração de uma pessoa que simplesmente vive ansiosa e desesperada? Não quer confiar nele. É necessário saber não só que ele existe, mas que ele também responde. Responde a oração, galardoador, ele responde. Ele dá resposta favorável daquele que se aproxima, crê que ele existe e se torna galardoador daqueles que o buscam.
presta atenção, daqueles que o buscam em oração. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça cada vez mais. Nós vamos... Tem 2 pedidos. A tia Pedido de oração. Ângela pediu que orem por ela, pelo restabelecimento da saúde. Oração pela Ângela. Oração, Ângela. E o Cristiano Penquis pediu que orem pelo projeto Alcançando Vidas para o Reino de Deus. Que bênção. Penquis. Oração pela Nani da Mirna também. Cristiano Penquis é... É pelo projeto Alcançando Vidas para o Reino de Deus. Isso. Vidas para o reino de Deus. Continua firme aí, Cristiano Benguis, esse projeto abençoado. Nós também temos oração a respeito da Nani, que fez uma cirurgia e já está em recuperação, deve voltar para casa amanhã. Nani, vou botar aqui a Nani. Nani da Mirna, Dom Silva. Tá? A Nani da Mirna, tá, gente? A Alzenir também pediu oração pela saúde dela. Alzenir. Saúde. Alzenir, entrega a vida ao Senhor e volta à saúde. Glória a Deus por isso. Saúde. Oração para Alzenir. Tem mais algum? Não. Não, só isso. Então, meus irmãos, os irmãos já sabem os pedidos que temos aqui. Oração pela Ângela, saúde, do Cristiano Benguis, que é pelo projeto de vida, né? Para o reino de Deus. A Nani, que restabelecendo-se da sua cirurgia. E Alzenir, pede pela sua saúde. Vamos orar a respeito deste povo em casa, pedindo a Deus, intercedendo sempre. E então elevemos agora nossos pensamentos a Deus e oremos então. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos agradecidos por esse momento que passamos estudando a Tua Palavra, para, Senhor Deus, aprendermos a respeito de confiar em Ti, que isso seja uma realidade em nossos corações, ó Deus, e que possamos ter esse padrão de vida, ó Deus, de renúncia total, de entrega, Senhor Deus, para que nós possamos realmente usufruir as bênçãos que tens para cada um de nós. Ajuda-nos a entender essa confiança, ajuda-nos a nos entregar a ela, a nos render a ela. Nós te louvamos para isso. Temos aqui, ó Deus, os pedidos, ó Deus, de saúde. Tu sabes, ó Deus, que são as pessoas que necessitam da tua bênção nessa área. Abençoa, Senhor Deus, a Nani que está em recuperação. Abençoa também, Senhor Deus, todos aqueles que fizeram pedidos aqui. E que tu abençoe também, Senhor Deus, a Ângela, que está em pede pela sua saúde. E te pedimos, ó Deus, também que tu venha atender todos os outros pedidos de orações que aqui foram feitos. Te agradecemos por todas as bênçãos recebidas. Também pelo Benguis, ó Pai, que ele possa, Senhor Deus, dentro desse projeto ser abençoado por ti, para que ocorra tudo bem com eles. E que sejam bem-sucedidos, ó Deus, na busca de pessoas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa-nos, fortaleça-nos, ó Deus. É o que nós te pedimos em Cristo, teu Filho amado, agora e para todo sempre. Amém, Senhor. O Renato também vai operar amanhã, esqueci de falar. Oração pelo Renato também, que vai operar A vista. a vista. E para o Zeni. Esqueci o nome dele. Coração pequeno, tem coração.
Até quinta-feira, se Deus quiser.